nos acompanha. E dizer que os sindicatos dos professores, aqui que nós, da diretoria, estamos representando, tem muito orgulho dessa parceria, desse momento de despertar para o conhecimento. Um conhecimento que vai gerar posturas que vão levar à emancipação da nossa juventude, dos nossos estudantes. Pessoas muito especiais estão aqui entre nós, para a gente poder iniciar esse ciclo de debates. A Secretaria de Formação do Sindicato dos Professores tem, no projeto político-pedagógico, essa dimensão desse saber, desse conhecimento dentro da diversidade, que é a realidade da nossa categoria. Então, em nome da diretoria, agradeço muito a presença de vocês e a oportunidade de estarmos juntos aqui, celebrando a formação, o conhecimento e a emancipação através da educação. Para compor a mesa, nós convidamos aqui o representante do CBCETF, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o nosso companheiro, aguerrido e querido, o professor mestre Vitor Bernardes. E para brilhantar ainda mais essa mesa, convido também o nosso ilustríssimo professor doutor Lino Castellani, da Unicamp, do Avante FEF-UNB. Bom, então eu passo aqui a palavra para o Vitor para fazer suas saudações. É um prazer tê-los aqui conosco. Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas e todes. É um prazer imenso estar aqui hoje à noite, dividindo a mesa com esses ilustres colegas e companheiros de luta. É uma satisfação também muito grande estar podendo aqui, em nome do CBCE-DF, representar a nossa categoria e um conjunto de instituições que militam historicamente a favor de uma educação pública de qualidade, que encampa tantas batalhas em favor da classe trabalhadora, né? Então, eu não poderia deixar de citar os parceiros, né, que nos auxiliam nesse segundo ciclo de debates. Então, os companheiros do Simproep, os companheiros da Anfop, do Observatório da Educação Básica, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, o Avante, Grupo de Estudos de Informação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer, ao eu integro também, o próprio CBCE-DF, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, sua Secretaria Distrital, e, é claro, a nossa casa, onde nós estamos, que é o SIMPRO, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Esse ciclo de debates, esse segundo ciclo de debates, na verdade, tem o intuito de contribuir para a formação continuada, principalmente daqueles que têm interesse de ingressar na carreira do magistério público do Distrito Federal. A gente sabe que vivemos tempos sombrios, tempos difíceis para quem trabalha em favor de uma educação pública de qualidade. Há muitos anos nós não temos um concurso público para a Secretaria de Educação, para a disciplina de Educação Física, e essa iniciativa, além de contribuir para esses professores que têm interesse de ingressar nessa carreira,
tem também essa missão, esse objetivo de contribuir para o debate crítico, né, em favor de uma educação pública de qualidade, que combata todo tipo de discriminação, que valorize os profissionais da educação e que contribua para a emancipação da classe trabalhadora. Bom, o tema de hoje são os aspectos históricos da educação física na educação básica, e o nosso ilustre convidado é uma grande referência no Brasil. Ele é o autor de obras conhecidíssimas, né, membro do coletivo de autores que é autor do Metodologia do Ensino da Educação Física, que é uma obra seminal, um divisor de águas na educação física brasileira, que, enfim, é uma bibliografia obrigatória para quase todos os concursos na área de educação física no Brasil. Também é o autor da História que Não Se Conta, a Educação Física no Brasil, que é outro livro que fez parte da formação de muitos e muitas, né, já gerações, contribui para esse debate crítico e para o estudo da nossa própria história. Então, tenho certeza que a gente vai ter... Acontece. Tenho certeza que nós teremos uma noite muito agradável, muito importante. Então, é uma honra estar dividindo essa mesa aqui com o professor Lino Castellani, que, além de professor aposentado da Unicamp, já foi professor visitante aqui da Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação Física, por 2 vezes, né? 2 vezes. Que é uma grande figura humana, uma grande referência para mim e para todos que estão aqui, certamente. E, além de tudo, também é um grande ponto esquerdo do nosso futebol companheiro. A gente joga às terças-feiras. Então, sem mais, passo a palavra para o nosso convidado da noite, professor Lino Castellani. Sim, me perdoe, pessoal. Qualquer coisa, ele informar também. Agradeço a nossa audiência que está no Zoom, né? A última vez que eu olhei, a gente tinha 40 pessoas nos acompanhando aí pela plataforma Zoom. Aqui no auditório do Cinto também nós temos nossos companheiros. Cumprimento a todos. E aí, qualquer problema técnico, alguma dificuldade com áudio, com a imagem, vocês, por favor, informem o professor Júlio, que está aí no chat, na sala do Zoom, ou também a professora Mariana, que estão aí para nos auxiliar. Tá bom? Peço desculpas pelo atraso, também a gente apanhou um pouquinho, esse formato é novo para a gente ainda, né? Mas esse modelo híbrido, acho que é algo que a gente tem que aprender a lidar com ele, acho que veio para ficar mesmo. E, de qualquer forma, em nome da comissão organizadora, eu peço desculpas aí pelo atraso, mas, enfim, é isso. Sem mais, professor Lino, boa tarde para você, muito obrigado, boa noite, temos um bom debate. Muito bem. Obrigado, Vitor, Mônica, prazer em conhecê-la. Boa noite a todos e todas aqui presentes. É uma satisfação voltar a essa casa. Fiquei muito lisonjeado com o convite e, de pronto, me mobilizei para poder atendê-lo. Conheço de longa data a história do Simpro e não há uma passagem sequer dele que não nos encha de orgulho pela sua capacidade de mobilização, de organização, dos trabalhadores da educação e do lugar que ocupa na luta que travamos por um país melhor do que esse em que vivemos. Em nome do Simpro, portanto, eu quero saudar a todas as instituições envolvidas na organização dessas jornadas, dos eventos que têm como finalidade maior
colaborar com aqueles professores que estarão em breve se submetendo a concurso público para ingresso na carreira docente aqui na rede do Distrito Federal de Educação. O Simpro recentemente esteve conosco, e quando eu digo esteve conosco, eu estou me reportando ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, um dos envolvidos também na organização desse evento, mas esteve conosco numa ação política de extrema importância no que diz respeito à defesa da não ingerência de conselhos profissionais no âmbito da educação formal, básica e superior. E o Simpro teve um papel ímpar na mobilização e na capacidade de nos fazer representar dentro do próprio Congresso Nacional. E em nome de duas pessoas, o próprio Vitor aqui da mesa e da professora Carol aqui na plenária, eu agradeço a esse envolvimento do Simpro, que apenas fez reforçar no mundo acadêmico a importância de ter sempre associado à busca do conhecimento uma perspectiva teleológica que nos aponte sempre e que não nos deixe perder de vista o que queremos fazer com esse conhecimento, o que queremos construir com esse conhecimento. Então, o Simpro, CBCE, a UNB, Faculdade de Educação Física, através do seu grupo de estudos de políticas e formação sociocrítica em educação física e esporte, que nós carinhosamente chamamos de Avante, merecem, portanto, ao lado de outras entidades, todo o meu respeito, toda a minha consideração e, por que não, todo o meu carinho. Aspectos históricos da educação física na educação básica. Os desafios do presente nos motivando a olhar para o passado na perspectiva do futuro. Esse é o tema que acabou sendo combinado entre nós para justificar a minha presença aqui hoje. E eu vou levar em conta, sem perder de vista o objetivo maior, que é buscar a instrumentalização teórica daqueles docentes que estarão envolvidos no concurso que acontecerá ainda esse ano, né? Em outubro, depois da vitória do Lula. Tá certo, ótimo. Então, portanto, sem perder de vista esse objetivo, ficarmos também atentos à necessidade de recuperarmos um pouco uma determinada compreensão da educação física para entender o seu atual momento, né? O porquê que ela se mostra da forma como vem se mostrando e o porquê que ela está enfrentando nos dias atuais dificuldades de se fazer presente no âmbito da educação básica. Não é necessário eu ficar batendo na tecla de estarmos vivendo um momento de grande expectativa do que nos espera à frente. Mas é fundamental lembrar a todos e todas que nós não estamos esperando sentados. E esse debate aqui nesta casa apenas reforça essa perspectiva de aguardar, né, o que vem à frente. Mas isso também está sendo dito por mim com a intenção de dizer a vocês que eu quero dar como dado o quadro político que hoje se faz presente aqui em nosso país. Eu quero dizer que sou Lula, sei que o Simpro é Lula, e o queremos eleito no primeiro turno. E a fala do professor Jonatas
na primeira ação dessas jornadas organizadas por essas entidades, o SIMPRE, o CBCE e a UNB à frente, né, já deu conta de sinalizar esse momento. Nós tivemos recentemente, na sexta-feira à noite, uma atividade com o professor Luiz Felipe Miguel, uma atividade organizada pelo Avante, onde coube a ele fazer uma análise de conjuntura. Está à disposição de todos nós no Facebook do Avante. E de modo que eu peço a vocês que se reportem a essas duas ações, essas duas atividades já realizadas, para refletirem sobre essa perspectiva de análise da conjuntura. Eu quero tê-la, portanto, como dada, né, para que eu possa priorizar a própria abordagem da nossa educação física. Então, como eu estava dizendo, entendo como dado para o político do nosso país, temos, no otimismo da ação, a vontade política de termos Lula eleito já no primeiro turno. Cientes de que a sua vitória que nos possibilitará reverter a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, as perspectivas de formação inicial e continuada de professores, não só na educação básica, mas também na educação superior. Nós temos claro que em vitória bolsonarista é um agravamento desse atual quadro que nos espreita à frente. Então, penso eu que não há necessidade de mais motivos para que defendamos, né, entre a civilização e a barbárie, a vitória da civilização nesse nosso próximo pleito à presidência da República. Bem, em relação à educação física, né, o que nós temos hoje em relação a ela? Como chegamos a esse ponto? E para onde desejamos caminhar? E é isso, basicamente, que eu pretendo conversar com vocês aqui. Eu escrevi lá em 1988, portanto, há 35 anos atrás, um livro que recebeu o nome de Educação Física no Brasil, a história que não se conta. E nunca tive com esse livro, com o que escrevi, a intenção de me colocar entre os historiadores da educação física brasileira. Mas sim, e talvez isso tenha sido mais arrogante e petulante ainda, conhecer melhor a história da educação física para que eu pudesse nela intervir de modo a ter uma intervenção protagônica na construção Acho que agora sim. Pessoal do Zoom, vocês me escutam? Entendi. Não, Voltou. sem problema. Voltou. Bem, eu estava falando do momento histórico em que a educação física no Brasil, a história que não se conta, foi elaborado e publicado. Ele chega, na verdade,
aos demais colegas da educação física em fevereiro de 1989, mas com data de edição de 1988. E nós vivíamos, estava dizendo, um momento de redemocratização da sociedade brasileira, respirávamos ares democráticos, ansiávamos pela configuração de direito e de fato do Estado democrático de direito prevalecendo em nossa sociedade. E recuperar, revisitar a educação física brasileira em seu processo de desenvolvimento foi visto por mim como fundamental para que eu pudesse me apropriar dessa história, desse percurso, dessa construção, para me perceber tendo a possibilidade de assumir um papel de protagonista na ação de construção daquilo que estava por vir. E passados esses 35 anos, eu digo, sem falsa modéstia, que, em certa medida, eu dei conta desse recado. Eu dei conta daquilo que coloquei a mim mesmo, né, como objetivo e como responsabilidade a ser construído. Mas o que eu pensei naquela época? Né? Eu imaginei, e quem lembra do livro, quem já leu o livro, vai ter facilidade em me acompanhar. Eu me imaginei vendo a educação física como vivendo personagens dentro de um cenário educacional armado no palco social brasileiro. O armado aí com dois sentidos, não por acaso, de montado e de armado mesmo, porque até então aquele palco social via sob uma ditadura da burguesia fardada, uma ditadura civil-militar que ceifou as vidas de muitos brasileiros e brasileiras. E ao perceber, portanto, esse movimento da educação física representando personagens dentro do cenário educacional armado no palco social brasileiro, eu também me dei conta que os personagens vividos por ela iam se modificando à medida que o cenário educacional se modificava. E o cenário educacional se modificava à medida que o palco social brasileiro também se modificava. O que me levava necessariamente a pensar a educação física no universo da educação e a educação brasileira dentro do universo da sociedade brasileira. Não perdendo de vista que a sociedade brasileira tinha uma inserção na geopolítica mundial. E eu precisava dominar, conhecer todos esses elementos dessas distintas totalidades para entender a nossa educação física. E isso, lá naquele momento, há 35 anos atrás, era algo até certo ponto inusitado, porque nós entendíamos que era possível saber da educação física só pela educação física. E precisamos viver aquele momento de redemocratização para entender que ela, por si só, não se explicava. A educação física, por si só, não se explicava. Era parte integrante de uma política educacional que, por sua vez, tinha razão, tinha sentido e significado de acordo com a forma da configuração do quadro social e político de nosso país. Isso muda a perspectiva da nossa formação. Isso muda a perspectiva da nossa intervenção na luta política que se travava, inclusive na perspectiva da configuração da nossa formação em educação física. Isso acontece por dentro de algo que, num segundo momento,
foi denominado de movimento renovador da educação física. E tomara que esse movimento renovador seja alvo desse concurso. Em 2019, portanto, há pouco tempo atrás, eu publiquei um texto onde eu trago à tona a possibilidade de lidarmos e discutirmos e refletirmos sobre dois movimentos renovadores. Um de natureza conservadora, que foi aquela gestada por dentro da ditadura civil-militar, na década de 70, mais exatamente a partir da segunda metade dessa década de 70, quando os que tomavam à frente o Brasil, os coronéis, generais e os representantes da burguesia fardada, né, perceberam que para dar sustentação ao discurso da necessidade de formação física, de capacitação física da força de trabalho do trabalhador brasileiro, era necessário anexar à educação física o elemento da sua cientificização. Ela tinha que mostrar bases científicas fortalecendo a ideia central de que a atividade física gerava corpos produtivos, corpos saudáveis, corpos fortes, àquela altura necessário para dar conta de um novo ordenamento social e um processo de desenvolvimento que era pautado na eficiência, na eficácia, numa capacitação técnica ao lado de uma capacitação física. Essa sob a responsabilidade da educação física. Portanto, esse movimento renovador de natureza conservadora, renovador que introduz a ciência como elemento central, legitimador da educação física, na educação superior e como elemento de formação dos nossos jovens, né? Nós temos, já nos anos 80, portanto, já em plena execução dessa redemocratização da nossa sociedade, um movimento renovador de natureza progressista entendida naquilo que diz respeito à superação da relação da educação física com o seu eixo paradigmático da aptidão física. Colocando no lugar dela, ou pelo menos colocando ao lado dela, uma outra possibilidade de relação paradigmática, mas desta feita de natureza histórico-social, que nos permitisse perceber o esporte, a dança, os jogos, a ginástica, como partes integrantes de uma dimensão da cultura humana que passamos a denominar de cultura corporal. Jogos, esporte, ginástica, dança eram exemplos de práticas sociais. E se práticas sociais, invenções humanas, produções humanas. E como nós sabemos, os homens não produzem à toa. Os homens, os seres humanos, homens aqui no sentido de seres humanos, na perspectiva de gênero, os homens e as mulheres não produzem a não ser para atender, responder a necessidades sociais impostas para o desenvolvimento social num determinado momento de organização societária. E essas práticas sociais se materializavam, se objetivavam na vida através das práticas corporais. E essas práticas corporais eram pedagogizadas por um componente curricular da educação básica denominada educação física. Então,
caberia, no nosso ponto de vista, por dentro do movimento renovador progressista, olhar para a educação física como um componente curricular da educação básica, que teria como razão central dar conta de pedagogizar as práticas corporais inerentes às práticas sociais, aqui já nominadas por mim, esporte, dança, ginástica, jogos, que derivam desse conjunto, né? Entendendo-as como partes integrantes de uma dimensão da cultura humana denominada cultura corporal. É nessa direção que devemos entender, portanto, o sentido de progressista. Vocês talvez já devam ter visto um quadro que eu desenvolvi e que já mostrei em várias outras ocasiões, onde eu aponto as distintas e diversas possibilidades de intervenções pedagógicas da educação física escolar brasileira. Um quadro que eu aponto como teorias pedagógicas, concepções pedagógicas, que na perspectiva de uma certa metodologia de ensino, e aí eu já me reporto à ideia de metodologia de ensino presente no livro Metodologia de Ensino da Educação Física, organizado por um coletivo de autores, onde eu faço parte, junto com Seri Tafarel, Walter Basti, Elizabeth Varjal, Michele Escobar e Carmen Lúcia Soares, né? Então, a partir do entendimento de metodologia de ensino desse coletivo, poderia ser organizado num quadro onde nós teríamos, de um lado, abordagens teóricas e, no outro lado, concepções teóricas. As abordagens, elas fariam uma leitura da educação física que se faria presente num determinado momento. Faria uma análise dela, mas não proporiam uma nova educação física para aquela que eles estavam analisando, investigando. Daí a ideia de abordar a educação física e não conceber uma outra educação física. Daí abordagens pedagógicas. E eu identifico naqueles anos 90, já estou nos anos 90, né? Uma abordagem fenomenológica do Wagner V. Moreira e do Silvino Sanquin, uma abordagem sistêmica do Mauro Betti, uma abordagem cultural, antropológica do Josimar Daório, para ficarmos nessas três. No universo das concepções pedagógicas, que olham para a educação física tal qual se fazia presente, e para além de olhar para ela, de denunciar seus avanços e seus retrocessos, apontavam a possibilidade de uma outra educação física. Eu organizo a ideia das concepções entre aquelas não sistematizadas, na perspectiva da metodologia de ensino apontada pelo coletivo de autores, e sistematizadas, ou seja, aquelas de acordo com a perspectiva de metodologia sinalizada pelo coletivo de autores. E aí nós vamos encontrar no campo das concepções não sistematizadas João Batista Freire, com a concepção construtivista, Rainer Hildebrand, com a perspectiva de aulas abertas, Gotani, com a perspectiva desenvolvimentista, Eleanor Kuhns, com a perspectiva crítica emancipatória, né? E hoje seria correto colocar nesse quadro a perspectiva da educação física cultural do Marcos Meyer. E no outro quadrinho, mais à minha direita, das concepções sistematizadas, nós encontraríamos
a da aptidão física, a da velha e conhecida aptidão física, que teria Vitor Matsudo, Marcos Guedes como referência, D'Artagnan Pinto Guedes como referência, né? Lá presente, e também lá presente a concepção crítico-superadora. Eu costumo dizer, desde então, que um curso de licenciatura em Educação Física que se limitasse a trabalhar esse quadro de concepções, incorporando aquelas surgidas a partir do século XXI, nós vamos encontrar o Alex Fraga, do Rio Grande do Sul, Fernando Gonzalez, do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar o próprio Marcos Neira, que eu já mencionei, como novas perspectivas metodológicas de intervenção pedagógica da educação física. Se cursos de licenciatura em educação física dessem conta desse quadro, já teriam dado conta da missão justificadora da existência de um curso de licenciatura em educação física. E me assusta perceber que até os dias atuais, boa parte dos licenciados, dos já formados, portanto, desconhecem boa parte dos autores aqui mencionados por mim. Quando conhecem, não demonstram capacidade de estabelecer reações entre uns e outros, naquilo que poderia aproximá-los e daquilo que os distanciaria. Isso implica numa apreensão teórica que ainda não está sendo feita a contento nos cursos de formação em licenciatura na educação física brasileira. E nós temos hoje no Brasil cerca de 1.320 cursos superiores de educação física. Boa parte deles, eu não estou trazendo os números aqui agora, vinculados à lógica do bacharelado, e outros tantos, um pouco menos, mas um número bastante significativo, voltado à perspectiva da formação dos licenciados, portanto, cursos de licenciatura em educação física. Bem, é fundamental que percebam o sentido e significado desse movimento renovador. Por quê? Porque ele não, como alguns chegaram a pensar, ele não foi rotulado como progressista porque centrado em uma teoria crítica determinada. Na verdade, teorias verdadeiramente críticas nesse quadro que eu desenhei aqui, nós poderíamos fazer menção a duas. A crítica emancipatória do Eleanor Kuntz, que trabalha com perspectivas teóricas paulo-freireanas, e da Escola de Frankfurt, com Habermas, no que ele traz de debate sobre a razão comunicativa, e a própria crítico-superadora, que trabalha com o referencial teórico da tradição marxista. João Batista, com a perspectiva piagetiana, Gotani, com a perspectiva de uma visão extremamente instrumental, desenvolvimentista, de movimento motor, de ato motor, se distanciam bastante da perspectiva crítica. Mas tirando, digamos, o Gotani desse quadro e deixando todos os demais, todos eles tinham uma coisa em comum: buscar apresentar alternativas à relação paradigmática centrada no parâmetro da aptidão física. Porque até então, quando alguém gritava educação física, a resposta era aptidão física. E a partir daquele momento, quando alguém gritava educação física, aí poderia ser coletivo de autores, crítico superadora, construtivista, crítica emancipatória e por aí vai a porta. Ou seja,
não nos limitávamos a uma única possibilidade pedagógica. Bem, o que acontece nos anos 90, e é interessante que o livro central do Eleanor Kunz é do início dos anos 90, o coletivo de autores é publicado em 92, né? Mas, embora publicados na década de 90, eles refletem o movimento acontecido na década anterior, de 1980, de redemocratização e de configuração desse movimento renovador progressista. Isso porque, nos anos 90, nós vamos assistir à chegada muito forte, premida pelos acontecimentos sociopolíticos no mundo europeu, com a queda no Muro de Berlim, com a debacle da União Soviética, com a queda dos regimes políticos do leste europeu, de um entendimento que se mostrou depois equivocado, incompetente, né? De que a perspectiva crítica de índole marxista não teria mais sentido para o atual momento internacional, mundial, né? Chega entre nós e domina a lógica de pensar na educação e, por vezes, na educação física, o pensamento pós-moderno e suas teorias pós-estruturalistas e pós-críticas. E esse movimento inibe algo que se desenvolvia a passos largos por dentro da educação física brasileira. Abafa e imobiliza, de certa maneira, o desenvolvimento do pensamento teórico por dentro da educação física, fundado na teoria crítica de índole marxista. Aquela que está por dentro da concepção crítico-superadora. Talvez isso nos ajude a explicar o porquê, 30 anos depois de sua publicação, a metodologia de ensino e educação física continua tão atual e tão presente no âmbito da educação física brasileira. Neste ano, se comemora 30 anos de publicação do coletivo de autores. E ele está aí. Não há um concurso público onde ele não apareça. Mas quando ele surge numa perspectiva eclética, porque os concursos públicos colocam de tudo um pouco, sem especificar nas perguntas e nem buscar identificar nas questões elaboradas qual candidato seria capaz de entender o que aproxima e o que distancia cada uma dessas concepções pedagógicas. Qual é o referencial teórico, em outras palavras, que estaria dando sustentação a essas possibilidades pedagógicas, a essas propostas pedagógicas? O que faz com que os currículos, os projetos políticos pedagógicos sejam constituídos majoritariamente dentro de uma perspectiva centrada no ecletismo filosófico. Porque há uma outra razão de eu pensar no ecletismo filosófico quando eu penso a construção coletiva, quando eu democratizo a possibilidade de construção de um currículo. E quando eu amplio a possibilidade de mais pessoas se envolverem na construção do currículo, maior a possibilidade de eu ter que compreender distintas visões de currículo e de projetos político-pedagógicos para determinado conteúdo. Mas eu posso e preciso fazer isso na busca do conhecimento do que distancia e aproxima cada uma dessas concepções. E isso não vem sendo feito. Daí estarmos ensopados de ecletismo. Talvez isso explique, aqui no Distrito Federal,
o porquê do currículo em movimento, que nasce numa perspectiva progressista, continuar se fazendo presente num governo retrógrado, reacionário, conservador, como esse que está posto nesse momento histórico aqui no Distrito Federal. Por quê? Como ele se mantém? Ele é, de fato, progressista? Ou ele seria eclético, embora dotado de vontade política progressista? Ele se faz presente ecleticamente e, por dentro dele, está sendo travada uma luta para que determinada concepção prevaleça sobre outra. Uma luta que talvez o próprio corpo docente não dê conta de explicitar, de perceber. E por que não percebe? Porque o próprio docente talvez não saiba que lugar ele ocupa nessa luta. Porque um professor, lá nos anos 80, nos disse uma vez: não há prática sem teoria que a sustente. Toda teoria radica na prática. Toda teoria perspectiva e antecipa uma nova prática. E aí vem a pergunta: qual é a teoria que sustenta a sua prática? E se eu, professor, não souber responder essa pergunta para mim mesmo, em primeiro lugar, eu não vou poder chegar e ter condições de falar para o meu aluno a partir de qual base teórica eu estou dizendo que a educação física é isso ou aquilo mais. E aí eu incorro, né, numa visão totalizante, no sentido de impor ao aluno a minha visão sem explicitar o que de eclético se faz presente nela, ou de que referencial teórico A ou B estaria sendo alimentada. Então, portanto, a gente começa a perceber como essa educação física vem se configurando aos anos 80. Já passamos pelos anos 90 e entramos agora, diria eu, no momento atual, que é um momento que expressa um paradoxo para a educação física escolar brasileira. Nunca tivemos tantas possibilidades pedagógicas de intervenção no campo escolar, no campo da educação escolar. Mas também nunca tivemos tanta dificuldade de justificar a nossa presença no âmbito da educação escolar. E por que da dificuldade? Por conta de nós, educação física? Não. Porque a concepção de educação escolar que vem prevalecendo e foi ampliada e radicalizada do golpe para cá, está centrada em duas pernas. Uma, toda ela apoiada no campo da economia, que está preocupada com a mercantilização da educação, com a privatização da educação pública, com a ideia dos vouchers, que fariam com que se esvaziasse a educação pública, dando elementos para que a educação privada desse conta do seu papel mercantil. E o outro pé apoiado numa visão de moral conservadora, que aponta e defende a homeschooling, que não reconhece a importância da escola como um elemento central de sociabilização do educando, da criança, do jovem, de uma escola sem partido, que, ao expressar sem partido, na verdade, defende a presença de um único partido na escola, aquele centrado e apoiado em concepções reacionárias, retrógradas da extrema-direita mundial e brasileira. Fascistas, genocidas, xenófobas, homofóbicas e tudo mais que nós estamos aqui vivenciando. O racismo estrutural ganha espaço para se desenvolver de forma alucinante entre nós. Esse movimento que está presente hoje, né, ele, de fato, foi encetado no início da década de 90 por um evento mundial chamado Conferência Internacional, Conferência Mundial Educação para Todos, 1992. Sua versão brasileira acontece em 1994, em pleno governo FHC, e é interrompido com a chegada
de Lula em 2003 ao governo central. É interrompido em parte e não em sua totalidade. Ele foi permissionário da ampliação da rede pública, do fortalecimento da rede pública, tanto da educação básica quanto da educação superior, mas não foi o suficientemente forte para lidar com a questão da própria qualificação da formação, remunerando melhor o corpo docente, por mais que tenha definido um piso salarial que muitos estados até hoje relutam em praticar. O último reajuste, não sei dizer quantos estados o estão praticando. Talvez essa mão aqui seja suficiente, né? Ou a própria mão do Lula, só com 4 dedos, já seria suficiente para explicar quais deles estariam, de fato, colocando em prática isso. Hoje prevalece essa perspectiva economicista e moralista de moral reacionária, retrógrada, mais do que conservadora. Hoje nós temos uma escola pública e uma perspectiva de educação escolar voltada para a formação, para a inserção no mercado de trabalho, mas para uma inserção submissa, ajoelhada do trabalhador brasileiro, de uma mão de obra semi-qualificada, justificadora de baixos salários e baixas remunerações, e com isso pleiteando a inserção brasileira dos trabalhadores brasileiros no campo mundial do trabalho, servindo a interesses do capitalismo central, que nos olha, como sempre nos olhou, como país de capitalismo periférico. Não país em desenvolvimento, porque país de capitalismo periférico é aquele que precisa existir para que o capitalismo central continue existindo, para que o capitalismo de primeiro mundo continue existindo. Se nós olharmos os quadros de desigualdade social, de concentração de renda em nosso país, é de um desrespeito que nos envergonha. E a perspectiva de uma educação como se faz presente hoje, desde Temer para cá, com a sua ponte para o futuro, mas o futuro de uns poucos, em detrimento do futuro da maioria, tem nos levado ao empobrecimento teórico da educação pública, que se distancia da formação de pessoas com consciência do tempo em que vivem, para que, de posse da consciência desse tempo, possam intervir nele, de modo a colocá-lo a serviço do processo de emancipação humana. Estamos nos distanciando disso. E nessa escola não há lugar para a educação física, como não há lugar para a história, como não há lugar para a filosofia, para a sociologia, para as artes, para a educação artística. Não há lugar. Não há lugar para a educação religiosa na perspectiva de se pensar a subjetividade humana, a espiritualidade humana, né? O respeito a todas as crenças. Pelo contrário, que prolifere o ódio, né? Por dentro do campo ou de uma determinada religião, né? Ou uma dimensão de uma determinada religião, não dá para colocar a toda no mesmo barco, né? E aposta numa perspectiva de privilégio estatal, de um Estado que precisa e que se diz constitucionalmente laico. É isso que nós estamos vivendo. E é por conta disso que a educação física encontra dificuldades de se fazer presente. No que ela pode ajudar a formação de mão de obra barata e submissa? Em praticamente nada, porque não mais necessitamos de força humana produtiva, do corpo produtivo, porque o processo de automação
há muito já substituiu a força humana de trabalho, o corpo produtivo, pelas máquinas. Hoje vivemos mais um momento onde a sociedade do consumo está mais preocupada em construir corpos consumidores, né, para dar vazão àquilo que é produzido pela lógica do modo de produção capitalista, e que, se não for devidamente consumido, cerceia a própria engrenagem da lógica produtiva desse ordenamento societário, desse modo de produção. A educação física não tem muito o que dizer, a não ser que prevalecesse uma perspectiva de formação crítica, que é tudo que este governo, desde 2016, não deseja ter. Eu estou dizendo 2016, mas, na minha concepção, Dilma só teve um mandato. O segundo mandato ela não conseguiu exercer. E, em 2015, nós temos um documento, eu não sei se vai ser motivo de concurso, chamado Pátria. O nome do documento é Pátria Educadora. E esse documento, construído pelo Mangabeira Unger, por dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal, sinaliza com todas as letras tudo o que nós estamos vivendo desde o impedimento da presidenta Dilma. Tudo, absolutamente tudo. Já em 2015, ou seja, no início de seu segundo mandato, ela já não estava dotada de poder político que garantisse o exercício do mandato a partir de referências que ela própria e os partidos que apoiavam gostaria de ver sendo executados. Então, isso explica o problema que estamos vivendo hoje, e isso explica o que eu disse no começo. Só tem uma forma de perspectivarmos o futuro da educação e da educação física brasileira. É Lula presidente nesse momento. Porque, se Bolsonaro se reeleger, o quadro que teremos à frente é a reprodução daquilo que, desde 2015, portanto, estamos acompanhando e lutando contra no âmbito da educação brasileira. Bem, gente, eu penso que eu deixei aqui alguns elementos que certamente poderão alimentar a nossa conversa, que eu espero que seja gratificante daqui para frente. Obrigado pela atenção dos que estão aqui presentes no plenário, e espero também que os que nos acompanham à distância tenham podido acompanhar sem prejuízo de entendimento do que eu aqui procurei trazer. Muito obrigado, portanto, pela atenção de todas e todos. Muito obrigado, professor Lino. É sempre um prazer imenso poder ouvi-lo e sempre um grande aprendizado também. Então, em nome da comissão organizadora, de todas as entidades que estão por trás do segundo ciclo de debates, agradeço imensamente por mais uma palestra brilhante. Mas calma que não acabou ainda não, viu, gente? O professor Júlio já falou aí no chat do Zoom, para vocês irem mandando perguntas pelo chat, que aí eu vou repassando aqui para o professor Lino. Eu também já formulei algumas aqui, para a gente dialogar mais um pouquinho. Mas antes disso, queria só dar alguns informes. Primeiro, agradecer a professora Mônica, que tinha outra agenda pelo símbolo, teve que se retirar, mas agradecer imensamente pelo espaço, pela parceria. Ela também compõe essa comissão ampliada, que organiza o segundo ciclo de debate sobre educação física escolar no DF. Também agradecer a outros companheiros que não estão aqui presentes, mas estão trabalhando incessantemente para que esse evento possa ocorrer.
Então, nosso diretor do sindicato, Bernardo Távora, que é da Secretaria de Cultura aqui do Simpro-DF, também a Vanilce, que é a secretária de Formação aqui do Simpro também, a Letícia, que é da imprensa. Nosso muito obrigado por estar sempre em articulação, esses parceiros históricos, né, que possibilitam que esse evento esteja acontecendo, né? Também queria destacar que todos os nossos convidados, o professor Jonas, o professor Lino, nenhum de nós da comissão organizadora também cobrou algo para que esse evento acontecesse. É totalmente gratuito, ninguém está recebendo nada para fazer esse evento acontecer, o que só evidencia mais ainda, né, o caráter de solidariedade de classe que esse evento tem. O comprometimento com a formação continuada está muito além do concurso. Claro que é importante, que nós queremos que os nossos companheiros tenham, né, que tenham esse acesso e ingressem, né, na carreira do Ministério Público do DF, mas, para além disso, compromisso político, transformação da nossa realidade. Então, eu queria enaltecer isso, falar que o Simpro, o CDCE, o Observatório da Educação, o Simpro-EP, a Anfop e o Avante são parceiros históricos, têm essas pautas em comum, e para isso nós trabalhamos aqui, para isso nós estamos por trás desse projeto. Beleza? Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, o pessoal aqui do presencial também, viu, gente? Vocês fiquem à vontade, se quiserem perguntar, levantem a mão, que aí a gente chama aqui e vai fazendo umas rodadas de perguntas. Beleza? Eu vou passar aqui, porque algumas perguntas vamos fazer em bloco, Lívia. O professor Jonas perguntou aqui. Deixa eu só abrir o chat. Vamos ver o que tem. Pergunta do Robson Reis aqui. Vou fazer primeiro do Robson, depois a do Jonatas. E aí tem a do Daniel aqui. Depois eu faço a minha. Então, vou fazer essas três primeiros, tá? Boa noite, professor. Parabéns pela explanação. Minha pergunta é de encontro com a BNCC. Como romper a lógica hegemônica do capital inserido na base? Termos como competência e habilidades nitidamente utilizados para servir uma lógica utilitarista e subserviente ao mercado. A pergunta de como romper com essa lógica do capital inserido na base. Pergunta do Robson Reis. A outra pergunta do nosso professor Jonatas. Isso, Jonatas Maia. Lino, parabéns pela explanação. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a necessidade da educação física escolar, de perspectiva crítica, dar conta dos temas identitários. De quebra, se você puder colocar em sua análise os limites do pensamento do multiculturalismo em torno deste debate identitarismo, seria também muito bom. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por sua presença e generosa fala. Beleza. E a última pergunta aqui do Daniel. Seria possível o professor proporcionar uma formação crítica dos alunos, mesmo com a proposta de desenvolvimento de competências e habilidades apresentadas pela atual BNCC? Essa pergunta do Daniel Gustavo Guarnabé. Beleza? Vou comentar, depois a gente faz outra rodada. O pessoal aqui também aqui do Simpro pode estar presente no presencial aqui, podem fazer perguntas, tá, pessoal? Só levantar a mão que a gente faz outro bloco daqui a pouco. Então, vamos lá. Eu estava aqui olhando as pessoas que estão à minha frente e, pelo menos, vejo duas remanescentes da Faculdade de Educação Física da UNB e duas militantes do Centro Acadêmico de Educação Física lá da UNB. E isso me fez lembrar que eles também estão envolvidos nessa organização, obviamente dentro dos limites, né, do Centro Acadêmico hoje possui,
mas respondendo afirmativamente à vontade política de estarem juntos, né, com o Simples, CBCE e Avante nessa empreitada. E vejo alguém no lado delas que já dá sinais de que daqui a alguns anos, né, hoje ocupando o lugar de juvenil, que já foi ocupado por outra pessoa há tempos atrás, mas em algum momento será profissional, vai deixar de ser amadora, tá bom? É um prazer muito grande. Então, Daniel, veja, vou começar pelo Daniel, daí para frente, tem uma aqui do Jonatas que eu vou dar migué, sabe? Mas a do Daniel é o seguinte, olha, como dar conta de uma formação crítica por conta do que está posto aí, né? Competências, habilidades, base nacional comum curricular, assumindo o papel subversivo, assumindo o papel contra-hegemônico, assumindo uma certa autonomia de cátedra que nos permite, na nossa sala de aula, pode ser uma quadra, uma pista, um espaço aberto, né? Ou também um espaço como esse, por que não, né? Trazermos elementos que aparentemente dialogariam com aquilo que a BNCC aponta como conteúdo, mas sinalizando um trato a esse conteúdo, né, desenvolvido a partir de ferramentas teóricas que permitam, digamos, uma apropriação crítica, autônoma, criativa desse conteúdo por parte dos alunos. Agora, isso exige do professor, né, estar instrumentalizado para dar conta disso, né? E buscar incessantemente essa instrumentalização teórica, que não para nunca, que não para nunca. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais lê, mais aprende, mais a gente se dá conta que precisa ler, aprender, e isso não para. E isso é fundamental, isso é muito gostoso, quer dizer, isso é que faz alguém que já está aposentado como eu estar aqui com vocês, né? Não há como eu me recolher aos aposentos. Não tenho essa perspectiva. É impossível isso acontecer com tanta coisa acontecendo e com tanta coisa sendo elaborada, produzida, refletida, né? Por um país que carece, né? Que clama, né? Por um pensamento crítico que o coloque no rumo que nós sempre defendemos. Tentar construir essa contra-hegemonia, Daniel, né? Individualmente se apropriando da base teórica e coletivamente construindo isso no seu local de trabalho, para que essa ação subversiva não seja só sua, né? E não seja só individualmente apontada, explicitada ou denunciada, mas que seja uma ação coletiva. Eu acho que o CIPO está aqui para isso, fortalecer essa ação coletiva, acima de tudo, dar respaldo, inclusive jurídico, a essa ação coletiva, né? Caso haja alguma penalidade sendo direcionada àquele que se coloca contra uma formação acrítica, alienada à política, né? E submete o educando a um lugar na sociedade onde ele só vai poder permanecer se ficar de joelhos, né? Então é isso, Daniel. É por aí a coisa. Jonatas, meu querido amigo, Jonatas, se eu anotei corretamente aqui, você queria que eu, ao abordar a questão da educação física escolar, fizesse uma relação com o estágio nessa educação, né? No processo de formação do licenciado, é isso? Você comentava como que a perspectiva crítica pode dar conta do sistema identitário. Ô louco, não sei onde eu fui falar, onde eu ouvi estágio aqui. Muito bem, veja,
A teoria crítica de tradição marxista, ela está atenta a esse movimento hoje apropriado, de certa forma, pelo pensamento pós-moderno, de fortalecer políticas afirmativas em defesa das minorias, né? E da questão também identitária que está posta nesse conjunto. O que a teoria crítica faria de diferente? Não abriria a mão de pensar essa perspectiva identitária e de outras questões afetas a esses grupos minoritários, a essas questões das políticas afirmativas, não abriria a mão de pensá-las, executá-las numa perspectiva de classe social. Porque eu não gosto de ouvir algo assim, o idoso é discriminado. Qual idoso é discriminado? O Roberto Marinho, da Globo, né? O Mesquita, do Estado de São Paulo, o Frias, da Folha de São Paulo, não eram discriminados. O Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, não era discriminado. Na verdade, um determinado idoso de uma determinada classe social, num determinado momento histórico, numa determinada sociedade, era discriminado, ou é discriminado. E isso me faz entender melhor a configuração dessa própria discriminação. E isso o pensamento pós-moderno releva a um segundo plano que compromete a análise que ele faz dessa mesma discriminação, ou dessas mesmas discriminações, né? A questão da mulher, a questão do racismo estrutural, a questão da homofobia, né? A questão do machismo, outras questões que hoje estão na agenda do dia, na pauta do dia, às vezes, quando se desconectam da totalidade sociedade, classes sociais, de uma sociedade brasileira configurada em classes sociais que são antagônicas. O interesse de uma contraria o interesse da outra, vai ter encontro ao interesse da outra, né? Se não se leva isso em conta, se não se analisa a partir da perspectiva da concentração de renda, da desigualdade social, da possibilidade de apropriação da riqueza socialmente produzida, né, mas apropriada por determinado setor dessa mesma sociedade, se perde elementos fundamentais para o entendimento da configuração, né, dessas próprias minorias e dessas próprias configurações de relações preconceituosas, né? A educação física está aprendendo, junto com os demais setores da educação e da sociedade como um todo, né? Como isso está se dando entre nós, né? E sofre com isso, né? Quando tem numa educação pública, por exemplo, né? A orientação para não mexer com determinados assuntos, né? Boa parte deles centradas nessas questões identitárias, né? É preciso estar antenado, é preciso não perder o movimento do seu tempo, né? Mas não perdê-lo é vivenciá-lo, e nós, trabalhadores intelectuais que somos, né? Pensadores que somos, né? Intelectuais orgânicos que somos, né? Precisamos nos apropriar dessas questões dotados de base teórica que nos permita que nós olhemos para todas essas questões por dentro, aquilo que ela traz em sua essência, não nos contentando apenas com aquilo que ela nos mostra em sua aparência. E eu, de novo, aquele livrinho Educação Física do Brasil, a história que não se conta de 35 anos atrás, vai lembrar de um poemazinho de um poeta português
que diz: ver as coisas por fora é fácil e vão, por dentro das coisas é que as coisas são. Nós nos acostumamos durante muito tempo com aquilo que a aparência nos mostrava. E nos afastamos, distanciamos da necessidade de buscar ver essas coisas por dentro, na raiz, de forma radical. Radical não no sentido de sectário, mas de profundo, de aprofundar a nossa perspectiva. A partir de uma visão rigorosa, aí me reportando ao rigor teórico, método acadêmico, base filosófica, e numa perspectiva de reflexão de conjunto, de totalidade. Totalidades que se complementam em outros complexos de totalidade. Como eu falei no início, a educação física como uma totalidade que só pode ser entendida dentro de um outro patamar de complexidade que é a educação, que, por sua vez, só pode ser entendida dentro de um outro patamar de complexidade que é a sociedade brasileira, que, por sua vez, ocupa um lugar na ordem mundial, portanto, uma outra perspectiva de totalidade. Essas reflexões de totalidade são fundamentais, né? Para que a gente, portanto, dê conta de colocar essa visão identitária que foi a que ele trouxe, mas outras tantas, numa perspectiva de superação daquilo que cria a existência dessas questões todas. Em última instância, o que nós estamos combatendo é um ordenamento societário de raiz capitalista, dentro de um modo de organização e de um modo de produção capitalista, que por si só, né, tem em sua natureza a característica da excludência. Ele é exclusivo por natureza. Ele é excludente por natureza. Né? O Bolsonaro falou uma besteira, mas que se ele tivesse a perspectiva, olhando na sua perspectiva, ele não estaria tão errado quando ele disse há pouco, de uma forma grosseira, né? De uma forma ignorante, que não há filé mignon para todos. E é verdade. No modo de produção capitalista, não há filé mignon para todos. O problema é que ele acha isso natural. Ele naturalizou o fato social. Porque se não há filé mignon para todos, nós temos que buscar construir uma sociedade onde haja filé mignon para todos. Ele não tem, então tá bom. Né? Fernando Henrique Cardoso também disse, em 98, algo parecido. Né? Na sociedade capitalista não há lugar para todo mundo. Bom, se eu sei disso, mais do que nunca eu tenho que trabalhar com outro ordenamento societário que não capitalista. Né? E não aceitar isso e naturalizar isso como fato, eu não posso fazer nada para mudar. Não, podemos. E é por isso que estamos na luta, acima de tudo. E, Jonatas, eu não saberia aprofundar a questão do multiculturalismo. Você sabe, nós temos um colega, coordenador do Avante, e se aqui estivesse, ou se estivesse nos acompanhando online, poderia intervir e nos dar uma aula aqui, que é o Marcelo Ungaro, né? O nosso irmão Marcelo Ungaro. Né? A ideia do multiculturalismo, de certa forma, mascara a perspectiva que eu trouxe há pouco, quando eu falei da necessidade de pensar as questões afetas a grupos minoritários hoje e sempre, né, submetidos à pressão dos mais fortes, né, numa perspectiva de classe social. O multiculturalismo se distancia, né, vira as costas à questão da luta de classes, entendendo-a como algo já superado, né? Quando a gente olha para o nosso cotidiano e percebemos que se há uma coisa que não aconteceu é a superação da luta de classes, que as questões de classes estão postas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né?
A questão de uma cultura ser mais avançada que a outra é próprio do processo civilizatório, o que não significa dizer desrespeito ao menos desenvolvido, né? É dizer, para viver na sociedade em que vivemos, na perspectiva civilizatória do século XXI, nós temos sociedades que se desenvolveram mais, não necessariamente na perspectiva da emancipação humana, do desenvolvimento humano, né? Mas nós temos que dar conta da possibilidade de desenvolvimentos distintos entre distintas culturas, né? Eu não admito a hipótese de, em nome da defesa do multiculturalismo, nos aceitar tranquilamente de que um determinado país, né, elimine a possibilidade da mulher sentir prazer, né, em sua sexualidade, fazendo nela uma cirurgia que lhe der a possibilidade de ter isso. Achar isso, não é da cultura deles, deixa quieto. Não dá para deixar quieto, sinto muito. Eu tenho que intervir, né? E isso não é uma intervenção autoritária do mais desenvolvido, não é autoritária, ela é dotada de autoridade civilizatória, né? Penso que isso nós temos que levar em conta. Esse é um pequeno exemplo, há outros tantos, mas eu acho que já dá aí para alguma forma sinalizar o que eu penso. Mas não percamos de vista a necessidade de trazermos o Marcelo para falar melhor disso tudo aí. Eu confesso as minhas limitações sobre isso. Tá ótimo, Lino. A gente tem mais um tempinho? Podemos fazer mais um bloco? Beleza. Pessoal daqui do presencial, alguma pergunta? Tem algumas aqui do chat. E aí eu vou colocar uma minha também, se não houver nenhuma aqui do pessoal do presencial. Então vamos lá. Vou ler algumas perguntas aqui. Vou ler 3 também de novo, tá, Lino? Primeiro, bom, o Almir Arruda, nosso companheiro lá do Ceará, do Avante. A construção dos documentos orientadores para a educação e educação física, ECNs, BNCC, por exemplo, teriam ajudado na construção dessa perspectiva ecletista na educação física, entendendo que estamos na contra-hegemonia dos modelos educativos institucionalizados, como poderíamos resistir nesse cenário? A outra pergunta aqui é do Luma, também companheiro do Avante, professor Luiz Maurício. Professor Lino, na sua proposta de classificação das teorias da educação física, uma das abordagens seria a educação física cultural ou plural de Josimar da Olho. Mais recentemente, temos observado o desenvolvimento da proposta de Marcos Garcia Neira, conhecida como educação física culturalista. Gostaria de ouvir você situar as principais diferenças e semelhanças de tais abordagens. E aí, para finalizar, eu vou botar a minha, então, também. Vou juntar 2 em 1 aqui, na verdade, mesmo. Se der, deu para responder. Você comentou no início da sua palestra sobre a ruptura que o movimento renovador buscou promover em relação ao paradigma da aptidão física. A minha pergunta é se você sabe se em outros lugares do mundo houve esse movimento também. Como é que está a educação física escolar em outras partes do mundo? Houveram outros países que buscaram romper com o paradigma da aptidão física? E aí tem a ver com isso, que é a minha segunda pergunta que eu vou emendar, com a minha liberdade aqui, gente. O Conselho Regional de Educação Física ficou claro para quem participou, acompanhou os debates que foram travados no Senado Federal ao longo desse ano, que o Conselho Regional e o sistema CREF-CONFEF ainda enxergam a educação física como uma prática e não como uma disciplina articulada ao projeto político-pedagógico das escolas. E eu queria que você comentasse sobre o porquê do Conselho ser incapaz de dialogar com as teorias da educação, de maneira geral, com as teorias
críticas e contemporâneas da educação, principalmente. Essa é a terceira do Movimento Renovador. Quem fez? Quem? Você, Vitor. Você fez essas duas, então. Tá bom. Eu coloquei seu nome na última e na penúltima não. Bem, meu amigo Valmir, que está nos acompanhando lá de Fortaleza, triste com o Ceará dele, com o time de futebol, não com o Estado. Time de futebol no Estado. Um abraço a você, Valmir. Vocês estão sabendo que o próximo Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, estará acontecendo em setembro do próximo ano, em Fortaleza. Então, já é hora de começar aí a juntar a graninha para deslocamento e juntar uma turminha para alugar uma casa, né? Fechar uma pousadinha, alguma coisa para que possamos acompanhar ao vivo mais uma versão do Congresso, desse congresso. Eu não sei de cabeça, não sei se alguém me lembra, é o 22º ou 23º? Será que é o terceiro já? Que acontecem a cada 2 anos. Então, nós já estamos indo aí para 23, 46 anos de realização de congressos. Muito bem. Então, vamos lá. Valmir nos questiona sobre onde poderia estar situada a origem do ecletismo. Olha, aí fica, né? Será que era a BNCC? Será que estaria nos PCNs? Na verdade, os PCNs já reproduzem uma perspectiva eclética, né? Portanto, não nasce nele PCNs, não. Eu penso que tem a ver com a nossa formação, com a formação de todos nós, toda ela pautada a partir de elementos, de categorias e princípios da lógica formal, né? A lógica formal nos leva a essa perspectiva eclética, nos levou e tem nos levado a essa perspectiva eclética. Se somarmos a isso o fato de que nos nossos cursos superiores, os professores dos cursos de licenciatura, em sua grande maioria, não estarem se constituindo a partir de estudos da educação escolar, da política educacional e da educação física escolar, por conta de uma lógica da nossa pós-graduação, nefasta perspectiva da formação no âmbito da discussão, dos estudos, pesquisas da educação física escolar, nós teríamos elementos para dizer que, se não é o único, pelo menos é um dos principais motivos dessa formação eclética. O ecletismo já se faz presente nesse corpo docente responsável pela formação dos nossos licenciados, né? Eles não estão sendo formados adequadamente para dar conta de pensar a educação física escolar atrelada à necessidade de pensar a política educacional, a educação escolar, né? E de uma formação que os permita também se apropriarem dessas bases teóricas todas. Essa é a questão central. Eu vejo uma coisinha tão simples de entender. Há um debate muito grande hoje se essa, vou por aspas, que eu não defendo essa tese, da divisão da formação em licenciatura e bacharelado. Para mim não há divisão, são 2 cursos, né? 2 cursos distintos com possibilidades de se encontrarem na lógica de formação em determinados momentos dela formação, né? Mas tem permitido esses 2, com a existência de um curso próprio de licenciatura, permite, pela primeira vez na história da educação física brasileira, que se priorize a formação do licenciado na discussão e no trazer para dentro da formação
tudo aquilo pertinente à política educacional brasileira, à educação escolar brasileira e à educação básica brasileira. Para que depois disso, eu pergunte a mim mesmo, o que da educação física eu preciso levar para dentro da escola para dar conta daquilo que a educação básica precisa da educação física. E ao buscar responder essa pergunta, aí sim eu vou na diretriz curricular da educação física, da formação superior em educação física, e vou buscar lá encontrar o que do conhecimento que dá identidade ao licenciado em educação física precisaria ir para dentro da escola. E aí eu vou lhe dar de que maneira esse conhecimento tem que chegar na escola. Que trato ao conhecimento eu vou dar. É simples de pensar isso. Né? E, no entanto, é simples, mas isso não se faz, por exemplo, com essa simplicidade toda em nossa formação. Nós temos professores das ciências biomédicas que, ao trabalharem com a biologia por licenciado, trabalham com a mesma biologia ou fisiologia do exercício que eles trabalham para o bacharel, que vai trabalhar com teoria e prática do treinamento esportivo. Não pode ser a mesma em grau de grandeza, de densidade, de complexidade. E como é que eles respondem quando se pergunta? Fisiologia é uma só. Pode ser uma só, mas eu preciso tratá-la de forma distinta, levando em conta o profissional que eu estou querendo formar. Aquele que vai trabalhar com teoria e prática do treinamento, que vai trabalhar na saúde privada, que vai trabalhar com a saúde pública, precisa ter uma relação com a fisiologia diferente daquele que vai trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Porque na educação escolar, diferentemente, a prática só tem sentido se for uma prática teorizada. O conhecimento da educação física tem que chegar para o aluno como conhecimento a ser apreendido por ele, vivenciado por ele, onde, de tal maneira, onde teoria e prática se constituam como faces distintas de uma mesma unidade, de uma mesma totalidade. Eu vou conversar, veja, eu ponho a garotada para jogar bola. Misturo menino e menina jogando bola. Eles vão notar, a certa altura, uma diferença do saber jogar entre eles. E aí eu vou levá-los, induzi-los a questionar o porquê dessa diferença. O porquê que, historicamente, a menina era impedida de jogar futebol. Por que, historicamente, em nosso país, o futebol era tratado como uma modalidade esportiva dos meninos? Por que menino não pode brincar de boneca? Aí, quando casa, não sabe trocar a fralda do filho, jogando essa responsabilidade para a esposa. Por que nós rotulamos jogos e brincadeiras, né, por questões de natureza de gênero masculino ou feminino? Né? Então, veja, há formas e formas de lidar com o conteúdo do esporte, da dança, da ginástica e tudo mais. Na escola, a prática é o elemento a partir do qual eu abro espaço para ser espaço de teorizada também. Ela tem que ser teorizada. Numa academia de ginástica, quem busca academia busca desenvolver trabalho corporal voltado à aquisição de força, fundamento e outras valências aí que podem ser atribuídas através da atividade física.
É óbvio que a biomecânica, a fisiologia, a bioquímica, a anatomia, para esse profissional, tem que ser trabalhada na formação dele de forma distinta daquele que vai trabalhar na escola. Da mesma forma, quem vai trabalhar na escola precisa saber mais de história da educação, né? Aprofundar na história da educação física. O bacharel precisa ter um conhecimento básico da história da educação física, talvez, né? Mas um conhecimento mais detalhado da própria ginástica, né? Há diferenças na lógica de informação que nós não estamos levando em conta, né? Então, nesse sentido, a gente percebe o quanto a presença do ecletismo, né, tem responsabilidade na dificuldade que nós temos de nos apropriarmos da totalidade, da possibilidade de conhecer essas questões todas que se fazem presente na nossa formação, né? Movimento renovador em outros países, Vitor. Eu vejo na nossa América do Sul, por contatos que venho buscando desenvolver já há mais de 15 anos, né, um movimento que se coloca aquém do nosso, mas em busca de alcançar o patamar que nós alcançamos. Eles nos têm como referências. Nós não o temos como referência. E perdemos muito com isso também. Precisamos olhar mais de frente e dialogar, né? E nos apropriarmos dos debates dele. No mundo europeu, não consigo visualizar essa perspectiva nossa. Eu diria que se há um contra-hegemônico a perspectiva da relação paradigmática com a aptidão física, ainda está muito escondido, mascarado, subordinado à hegemonia da aptidão física. Nos Estados Unidos, então, né, Rússia e por aí afora, né, eu diria que a hegemonia da relação com a aptidão física, ela é inquestionável, e nós já estamos questionando, porque, veja bem, mesmo com o movimento renovador se fazendo presente, eu ainda tendo a perceber que a hegemonia ainda se faz presente nas mãos da perspectiva biomédica na educação física brasileira. Por conta da presença dominante de domínio, de controle que ela tem na pós-graduação na educação física brasileira. E é a pós-graduação que forma nossos mestres e doutores. Os critérios lá estabelecidos para que o professor se credencie como professor da pós, tem toda a base centrada na biomedicina, em detrimento das humanidades, das ciências humanas, sociais, da pedagogia, fazendo com que esse debate e esses professores se façam presente em menor número e em menor tempo. Porque às vezes eu consigo me credenciar, mas não consigo me manter credenciado, porque a lógica é outra, né, de produção de conhecimento. Isso afeta o ecletismo, que eu estava dizendo lá atrás, né, e afeta digamos, a luta contra a hegemonia, né, fazendo que nós ainda nos coloquemos numa perspectiva contra-hegemônica. O nosso lugar ainda é contra-hegemônica. E nesse período retrógrado, reacionário, amplia ainda a dificuldade de nós nos assumirmos como hegemônicos. E aí se explica o porquê o CONFEF cresce, né, reforça nesse momento, mais do que em outros, né, sua compreensão da educação física centrada na ideia da atividade curricular. A atividade curricular, na década de 70, por dentro de um parecer de um relator, de um conselheiro do Conselho Federal de Educação,
passa a ser entendida como aquela matéria curricular que se faz presente sem a responsabilidade de lidar com a transmissão do conhecimento, com o trato do conhecimento. Faz uso do conhecimento, mas não tem a necessidade de passar esse conhecimento, de discuti-lo com o educando. Daí que a aptidão física, pelo Decreto 69.450 de 71, que regulamenta o artigo 7º da Lei 5.692 de 71 também, que justificava a educação física na escola naquela época, diz com todas as letras: educação física é uma atividade que, por seus meios, processos e fins, tem por finalidade a melhoria da aptidão física do educando. Se o meu objetivo, se o meu trabalho é melhorar a aptidão, eu não tenho que tratar o conhecimento, eu tenho que pôr a garotada para correr, para andar, para se movimentar, porque é isso que vai melhorar a aptidão física dela. E não eu sentar-nos numa aula e discutir, né, a importância da prática corporal, a diferença, a distinção entre prática corporal e atividade física e por aí afora. Isso não desenvolve a aptidão física. E isso perdurou até a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a 93, 94. Né? E se faz presente pela primeira vez no parágrafo 3º do artigo 26 dela, a ideia que a educação física vinculada ao projeto pedagógico da escola, olha a diferença, é componente curricular da educação básica. Ao atribuir a ela esse estatuto, ela ganha a possibilidade de se fazer presente como disciplina curricular, como um componente curricular estruturado sob a forma de disciplina, que, diferentemente da atividade, tem a obrigação de lidar com o conhecimento, né? No sentido de dotar o educando de conhecimento, de saber, de ampliar o seu saber sobre os elementos da cultura corporal. O CONFEF lida com o conceito de saúde anacrônico. Ele não tem noção do avanço da saúde coletiva, quando discute e nos traz a perspectiva de saúde ampliada e o conceito de promoção de saúde ampliada. Ele ainda continua trabalhando com conceitos de saúde vinculados às disciplinas científicas mães da medicina, fisiologia, anatomia, biologia. E agora, quando o profissional de educação física ganha lugar dentro do Sistema Único de Saúde, correm atrás do prejuízo para saber como é que esse profissional vai fazer parte de um grupo multidisciplinar para lidar com a saúde pública. Já que quem sabe de saúde é velho, é atrasado, é anacrônico. O CONFEF reproduz o velho anacrônico, um velho que já não tem mais sentido. E em momentos como esse, onde eles são casadinhos com a presidência e com a lógica dominante, tanto moral quanto ética, né? Eles ganham e fortalecem essa perspectiva hegemônica. Daí a necessidade, mais uma vez, de sinalizarmos agora em outubro o fim dessa perspectiva. E o Numa me pergunta a distinção entre a educação física por Aldo da Óleo e a educação física cultural do Neira. O Neira explicitamente se coloca no campo e dialoga com teóricos assumidamente pós-modernos, né? E, enquanto pós-modernos, enquanto centrados na perspectiva das teorias pós-críticas e pós-estruturalistas, se colocam de encontro a teorias que perspectivam e buscam analisar as totalidades, tais essas que eu mencionei aqui, da relação Brasil-mundo, né? Educação, país, educação física, educação, educação, país, país-mundo. Essas perspectivas estruturalistas são substituídas por perspectivas
que lidam com questões menores de grupos minoritários desvinculados dessa perspectiva de totalidade. Confundem totalidade com totalitarismo. E aí se colocam num equívoco extremamente devastador, né? É bom que fique claro, e é o caso do Meira, ele se apoia numa episteme conservadora, mas ele tem uma postura ética progressista. Certamente está conosco no que vai acontecer em outubro. Só em outubro, só vamos precisar de outubro nesse país, certo? Então, eu não tenho dúvidas disso. O Josimar Daorio se apropria mais de estudos da antropologia. Ele se tornou um grande conhecedor de Deleuze, né? O pé dele no pensamento pós-moderno se dá pela aproximação que ele traz com elementos da fenomenologia, mas ele não avança na perspectiva das teorias pós-críticas e das teorias pós-estruturalistas, né? A sua produção se dá, talvez, anterior e não ainda submetida à presença do pensamento pós-moderno de nós, né? A sua compreensão de cultura é equivocada, no nosso modo de entender. A análise que ele faz de cultura presente no coletivo de autores, né, no nosso entender, é equivocada, porque ele não reconhece a produção imaterial como associada à produção material da existência. Ele desvincula a produção imaterial da produção material. Isso, para o pensamento marxista, é impossível de se fazer presença. É incorreta essa compreensão de cultura. É uma produção imaterial, mas que tem os pés fincados na forma como está ordenada a sociedade e seu modo de produção, da forma que se produz a materialidade da existência, não resta dúvida. Esses elementos e outros, obviamente, com mais leituras, com mais estudos, é fundamental na formação do licenciado. Eu não penso que um concurso vai chegar a esse nível de detalhamento das provas, né? Se o grupo que for organizar o concurso for o mesmo que organizou o concurso para os professores substitutos recentemente, talvez isso tudo, né, passe anos de distância do que virá em pergunta. Mas é impossível a gente falar em um concurso sem lidar com aquilo que a área discute enquanto conhecimento, né? Fiquem atentos e tenham o departamento jurídico como um departamento que pode assessorá-los nos recursos que talvez tenham que vir numa prova mal elaborada. O departamento jurídico do CIMPRO e o CBCE oferecendo a expertise da produção de conhecimento da educação física é a construção perfeita de vigiar de perto o que virá nesse concurso, né? E o nosso papel aqui é tentar minimamente mostrar o que nos últimos tempos se produziu, como se produziu, por que se produziu, o que se faz presente, por que é hegemônico, por que não é hegemônico, levando em conta o que se passa na sociedade brasileira. É isso, Vitor, que de certa forma eu tentei fazer, e eu acho que o pessoal já está com carinha de segunda-feira, né? De início de semana, olhando e dizendo que tem muitos dias pela frente aí. Está na hora de ir embora ou tomar uma cervejinha para dar uma relaxada. Tá certo? Lino, muito obrigado, realmente, pela avançada hora. Eu ia falar para você fazer suas considerações, mas acho que arrematou, se você quiser. Antes disso, eu ia só destacar aqui a participação do pessoal no Zoom, agradecer para vocês que ficaram até essa hora, como o Lino falou, mundo muito cansado, esses últimos 2 anos de pandemia, né? Representaram também a intensificação do trabalho docente, então, grande maioria que eu tenho certeza que está no 3º turno, né? E claro, o que
que nos alegra muito, né? Porque agora quase 9h30 da noite, ainda chegamos a ter 52 pessoas no Zoom, né? Mais a nossa audiência aqui presencial, né? A gente, em uma semana de ciclo de debate, nós tivemos 200 inscrições, né? Com todas as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, então a gente avalia como muito bom, o que aumenta a nossa responsabilidade, mas também nos alegra muito, né, de ter esse público tão importante, valorizando essa ação do Simpro, do Simproep, da Anfop, do Observatório da Educação Básica, do Avante, do CDC-EDF, do Simpro, e eu esqueci de uma instituição, vou ter que falar aqui, mil desculpas, que é o Centro Acadêmico de Educação Física, lá da Faculdade de Educação Física do UNB. Então, vamos nos encaminhando para o final. E eu queria lembrar para vocês que na quarta-feira nós não vamos ter encontro, tá? Do ciclo de debates, a gente retoma na próxima segunda-feira, presencialmente aqui no Simpro e também pelo Zoom, com transmissão pelo Zoom. Outra coisa que eu ia lembrar. Sim, as inscrições, pessoal, elas se encerram hoje, tá? Mas as portas do Simpro continuam abertas para vocês divulgarem para os amigos de vocês, para quem está estudando para o concurso, pode vir para cá presencialmente, que as pessoas vão poder continuar assistindo. Só as inscrições que se encerram hoje à noite. Tá bom? Quer dar mais uma palavrinha? Eu quero agradecer a equipe técnica, né, que garantiu que o que nós fizemos aqui possa vir a ser acessado por muitos outros, né, que não puderam estar aqui, não puderam acompanhar remotamente nesse momento. Vamos apostar que as visualizações alcancem um número maior, né, permitindo que mais pessoas, portanto, participem conosco dessa reflexão. Agradeço, portanto, a vocês todos aí, companheiros, trabalhadores, trabalhadoras, que garantiram que isso pudesse acontecer aqui nesse momento, tá bom? Obrigado a vocês e continuo à disposição. O Simpro não me convida, o Simpro me convoca. Estou aqui à disposição. Maravilha, Lima. Muito obrigado. Só destacar também o pessoal que nos apoiou aí nos bastidores, no Zoom. A Mariana Lopes, do CDC-EDF, que está aí no Zoom, ajudou a gente. O professor Júlio César também está aí no Zoom, que deu essa força para a gente, fundamental. O pessoal da equipe técnica aqui do Simpro. E queria registrar a presença aqui do meu querido professor Elvio Marcos Boato, que é um professor lá da graduação, meu orientador de TCC. Jogava minhas coisas no chão, vou deixar um negócio para ele. Isso tudo. Não devia ter falado isso ao vivo, mas tudo bem. Só registrar, pessoal, esse debate ficou registrado, ficou gravado, a gente vai disponibilizar o material, assim como o do professor Jonatas, para os inscritos. E, para finalizar, Lino, eu queria só te contar, na verdade, que uma coisa que você já sabe, que é uma grande referência, não só para mim, mas para todos que estão aqui, eu tenho certeza, e que a gente está com os estagiários aqui, a Bia, o Lucas, o Rony também estava assistindo a gente pelo Zoom, e que tem um livro seu, menos ilustre do que o Educação Física no Brasil, a História que Não Se Conta, e o Metodologia do Ensino, que tem baseado no nosso trabalho nesse bimestre lá no CASEB, né, que são os jogos da minha escola, que você escreveu com o Rafa, né? E ele serviu de base para nos inspirou nesse bimestre para fazer planejamento lá nos sextos anos, né? Então, está funcionando, naquele jeito, né? Mas, então, só fazer esse registro que suas obras continuam inspirando gerações e gerações de professores. Agradeço a generosidade. Em nome do CDCE, DF e do Simpro, eu agradeço imensamente quem nos acompanhou até aqui. E segunda-feira, 7 horas, aqui no Simpro, nós daremos continuidade ao nosso ciclo de debates. Então, por hoje é só e agradeço demais pela audiência, galera. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e boa noite. Até a próxima.